Quando você está programando em Python, você precisa das bibliotecas, como foi mostrado em algumas videoaulas anteriores. Essas bibliotecas são importantes para que você utilize funções determinadas que agilizem determinados cálculos. Então, por exemplo, se você vai realizar operações matemáticas, a gente viu que a biblioteca Math é muito importante, porque ela tem toda a parte de trigonometria, a parte de álgebra. Se você vai fazer gráfico, você precisa de importar a biblioteca matplotlib.pyplot. Se você vai usar distribuições de probabilidades, você vai precisar da SciPy. Enfim, existem diversos tipos de bibliotecas e a gente tem mostrado em vídeos anteriores que para cada caso você precisa realizar uma importação. Nessa aula agora, eu vou ensinar para vocês como fazer sua própria biblioteca. Então você pode criar funções das mais variáveis utilidades, com as mais variáveis utilizações de operações que você queira fazer. Você pode criar funções para serem rodadas em outros programas. Você pode criar funções para rodar dentro de um único programa. O objetivo de uma função é você encurtar, diminuir o tamanho do algoritmo que você está fazendo, do software, e reaproveitar esses cálculos sem precisar ficar construindo novas linhas de programação. No caso ainda dessa aula, eu vou mostrar como importar de fora a sua própria programação. Então, se você tiver uma programação de função que está num arquivo, você não precisa ficar dentro de um software recriando aquelas linhas de programação. Você pode trazer todas as funções pré-programadas para rodar dentro de cada novo algoritmo que você está construindo. Então, isso se chama functions, que em toda a linguagem de programação existe. Então você tem functions em C, C++, você tem function em Python, tem functions em VBA, Excel, enfim, todas as linguagens possuem essa estrutura de programação conhecida como function. Então, como se define uma function? No Python você tem que colocar um nome def. Você inventa um nome para a sua função e você então, se for necessário, não é obrigatório, mas se for necessário, você coloca os parâmetros de entrada nessa função. Bom, aí então você constrói essa função e essa função pode ser um algoritmo pequenininho, como pode ser um algoritmo bem grande. Tá? E ao final você dá um return para retornar para a programação do algoritmo principal. Então veja bem que uma function ela não roda sozinha. Uma function ela tem que ser chamada por alguém. Né? Por isso que o nome função, ela precisa de parâmetros de entrada e ser chamada para alguém para rodar. Qual é a estrutura então de programas que tem function? No Python, em outras linguagens pode ser diferente, mas no Python você coloca a sua definição de função antes do corpo principal do programa. Então você pode criar 1, 2, 10, 50, quantas funções você desejar. Só que o programa principal só pode começar depois da última function. Tá? No caso aqui, eu vou primeiro mostrar uma function dentro de um programa principal. E depois como a gente faz para criar functions fora do programa principal e como elas são observadas e são retornadas para dentro do programa principal. Vamos supor então que eu tenho aqui esse programa que define categorias de cidade. Eu vou fazer como em toda a minha aula, eu vou fazer na prática para vocês verem aqui. Então eu tenho, a primeira coisa é você estar com um diretório criado especificamente para rodar e salvar, e você ter depois como observar a programação que você está fazendo. Não se esqueçam de ajustar aqui em cima o diretório, através da pastinha aqui, na hora de escolher, né? Para que você tenha a sua função e tenha o seu programa no mesmo lugar. Então você constrói uma função. Então,
Nesse primeiro caso, eu vou construir uma função onde você vai ter um tamanho definido para a cidade. Tá? Esse tamanho vai te dizer se a cidade ela é pequena, se a cidade é grande, se ela é uma metrópole. Então, como que a gente faz? Bom, primeira coisa, então, você pode inventar aqui qualquer nome para comentário. Tá? Eu só coloquei função, mas pode ser função tamanho de cidade, assim por diante. Vamos definir ela. Então, usa-se, então, como eu disse ali atrás, você pode definir uma função, você deve definir uma função como def. Eu vou escolher o tamanho da cidade, né? Ou seja, eu criei meu nome aqui, o tamanho vem como parâmetro dessa função chamada cidade. Tamanho tem que vir de fora, porque é um parâmetro, e não pode esquecer dos 2 pontos. Tá? Feito isso, vamos definir como brincadeira alguns tamanhos de cidade. Então, se esse parâmetro de cidade vier sendo menor ou igual que 30 mil habitantes, tá? Então, lembrar da aula do if, que a gente precisa dos 2 pontos e que a linha logo abaixo é o caso verdadeiro. Se o tamanho da cidade for menor que 30 mil, return. Então aqui eu quero que já retorne para o programa principal, uma frase chamada pequena, que a cidade é de tamanho pequeno. Certo? Agora, se eu tiver, então, no caso contrário, se eu tiver uma cidade que ela não é menor do que 30 mil, ela é maior. E essa cidade, ela tem tamanho menor ou igual a 15 mil, então eu vou retornar para o programa principal a mensagem média, ou seja, ela é uma cidade de porte médio. Caso contrário, se a cidade for de tamanho maior, desculpe, aqui vamos 150 mil e não 15 mil. Né? Então, ó, uma cidade menor que 30 mil vai retornar pequena. Uma cidade entre 30 mil e 150 mil vai retornar de porte médio, uma cidade média. Uma cidade acima de 150 mil habitantes e menor do que 600 mil habitantes, então eu quero retornar para o programa principal a mensagem de que ela é uma grande cidade. E por fim, não se esqueçam que a última frase lógica de um if é um else, que nega todas as entradas anteriores. Return metrópole. Ou seja, esse caso é o caso quando a cidade for maior, tiver mais do que 600 mil habitantes. Então aqui a gente está com uma função. O que eu quero que vocês observem é que você pode ter um return para cada parte do programa. O return significa que você vai retornar, vai pular para fora da definição da function, então vai chegar aqui em tamanho, um determinado número. O programa vai decidir, a function vai decidir em qual ramo ele vai entrar. Vamos supor que ele entrou no ramo grande. Ele vai encontrar o return e vai pular para fora e não vai mais executar as linhas daqui para baixo. Tá? Então essa é a função do return. Retornar para o programa principal sem executar as linhas seguintes. Bom, você pula uma linha entre uma função e o programa principal e aqui começa o programa principal. Né? No programa principal, se você quiser, para lembrar, você pode até deixar uma mensagem, né? Programa principal, para você saber que ali no futuro você vai ter o programa que vai chamar a função. Então vamos fazer agora um programa para chamar a função. Qual é a decisão aqui? Bom, a gente vem aqui no caso e vamos colocar para ele ler o tamanho da população de uma determinada cidade. Float, né, porque pode ser um número muito grande. Input, e vamos colocar aqui entre com a população. Tá? Essa é a mensagem. Uma vez que você tem tamanho,
Você pode retornar essa function chamando apenas o nome dela, que no caso aqui é cidade, tá? Com o número de habitantes que você entrou aqui, ou você pode guardar uma variável para imprimir depois. Então vamos supor que eu queira guardar na variável A. Se eu guardei numa variável A o resultado que vem da minha function, então quando chega nessa linha, o programa principal ele encontra o def, ele pula tudo isso e começa a executar a partir daqui. Então ele vai ler tamanho, ele leu o tamanho de quanto é, veio para a linha de baixo e você definiu para que ele então acione, ele dispare a função cidade. E precisa ser passado um parâmetro para essa função cidade. Qual parâmetro é? Esse parâmetro é o tamanho. Então o seu programa principal vai entrar aqui nessa linha, vai encontrar a function cidade, sabe de quanto vale o tamanho, vai voltar aqui para a linha 3, para a definição de function, e vai escolher qual linha ele tem que decidir. Uma vez que ele entrou em cada uma, ele escolheu uma dessas linhas, ele retorna o resultado para a variável chamada A. E nessa variável chamada A, você pode colocar um print aqui, para imprimir e ver o resultado que ele retornou da sua function chamada cidade. Tá? Então, primeiro passo, sempre definir a sua função e colocar o return para que ele retorne um valor. Depois, comece a construir o seu programa principal. Leia o parâmetro de entrada. Acione a sua função. E aí, então, visualize o resultado de uma determinada variável que recebeu aquela função. No caso aqui, vamos rodar então o programa. Rodou, aqui no console está pedindo, exatamente como está aqui no nosso programa, ele está pedindo o tamanho. Tá? Então, o valor da variável que eu vou colocar aqui em entre com pop é exatamente o valor que vai entrar como variável tamanho. Vamos colocar aqui, para ele entrar no ramo do meio, eu vou colocar que essa cidade tem 100 mil habitantes. Tá? Dou um Enter e ele conclui para mim que essa é uma cidade de porte médio. Então ele pegou os 100 mil, colocou aqui nesse parênteses, acionou, disparou a função cidade. A função cidade, o programa veio para cá com o cursor, com o número 100 mil. Ele avaliou que 100 mil não é menor do que 30, avaliou que 100 mil está exatamente nesse ramo. Retornou para a variável A o valor chamado média. Veja bem que ele retornou texto. Tá? E aí quando você imprimiu A, ele apareceu aqui para a gente a palavra média. Você pode dizer, mas eu posso ter várias funções? Sim, você pode ter várias funções dentro de um programa, chamar ele com diversos nomes. Vamos criar uma outra função. Então eu vou criar aqui uma função em branco. Ó, tá? Vou criar um novo programa com duas funções. Tá legal? Então vamos colocar aqui programa com duas funções. Tá bom? Bom, a primeira função, então vamos definir a primeira função como se for um cálculo, tá? Soma, vamos definir a primeira função como se fosse uma soma. Uma soma que vai precisar de dois parâmetros, tá? Não esquece dos dois pontos. E aí o resultado, a gente coloca aqui o resultado de z vai ser x mais y. E uma vez encontrado esse resultado de z, eu quero que ele return o valor de z. Se você tiver, por acaso, mais do que um resultado que você quer voltar para lá, você vai, vamos supor que eu tenha W, tenha T, tenha S, você vai dando vírgula aqui, para que ele retorne todos os valores que você calculou dentro da function. Tá? No meu caso, eu vou fazer apenas com z para vocês darem uma olhada. Então, essa daqui seria a primeira função, que é a soma. Vamos definir uma segunda função, produto, por exemplo, prod, de x e y. O que vai fazer esse produto? Vamos fazer o produto. Então, aqui seria, pode ser o mesmo nome z, igual x vezes y. Return z. Tá? E aqui então começa o nosso programa principal. Então, prog principal. No programa principal, eu quero ler o valor de x. Tá? Então, eu coloco aqui x é igual... Na verdade, para vocês não acharem que tem que ser sempre a mesma letra, pode ser letras diferentes no programa principal. Então, por exemplo, o A vai ser
ponto flutuante, float, input, aqui A igual. Tá? A mesma coisa com B. B igual float, input, B igual. Com A e B eu quero chamar essas funções e quero guardá-las em alguns nomes. Então, por exemplo, eu posso dizer que a solução 1 que me deseja é a função soma com os parâmetros A, B. Observe que isso é interessante aqui no Python. Ó. Ele já encontrou a sua function e está dizendo para você que essa sua função que você criou precisa de dois parâmetros dispostos dessa forma aqui, ó, tá? Onde está escrito argumentos. Bom, a função, a variável S2 vai ser o produto prod de AB. Tá? Simples assim. Só acabou a função. E aí você põe para imprimir. Então, print, por exemplo, S1 e S2. Tá? E acabou o programa. Então, definimos duas funções com return. Tá? Uma faz o produto, a outra faz a soma. Você pode entrar com os parâmetros externos, chamar esses parâmetros externos dentro do programa principal, colocar dentro do programa principal, chamar a sua função soma, ele dispara aqui a função soma, ele encontra prod, ele dispara o prod e você imprime então o resultado da onde você salvou. Tá? Rodando então o programa, ó, é claro, eu esqueci de salvar, ele está perguntando se eu quero salvar e eu vou colocar aqui como teste F, para lembrar que é teste de função. Tá? Salvei meu programa. Começou a rodar então aqui, ó. Está pedindo A. Vamos colocar aqui o A como 2 e o B como 3. 5 e 6. O que é esse 5 e 6? Significa que ele leu o meu A, leu o meu B, quando ele disparou a função soma, ele entrou aqui com 2 e 3, somou, encontrou o return, veio para S1, disparou a função prod, veio para cá, fez 2 vezes 3, 6, retornou 6. 6 para onde? Para S2. E aí imprimiu S1 e S2. Então, esse 5 e 6 é o resultado. Esse 5 é o resultado da function soma. Esse 6 é o resultado da function prod. Tá? Então, é dessa forma que a gente coloca funções, mais de uma função, por exemplo, dentro de um programa principal. Bom, então como eu falei no começo aqui dessa videoaula, você às vezes é interessante, você não quer repetir todo momento num grande programa, ficar repetindo funções que você já construiu em outros programas. Então você pode construir sua própria biblioteca. Então como que funciona uma biblioteca? Você vamos salvar esse programa inteiro como bib, para a gente lembrar de biblioteca. Tá? Então eu vou vir aqui em arquivo, salvar como... Dentro do mesmo arquivo que eu quero rodar, eu vou colocar bib com o B maiúsculo. Salvei. Agora, eu vou chamar isso aqui como biblioteca das minhas funções. Tá? Vou colocar func. Bom, essa vai ser a biblioteca, o programa bib. No programa bib, eu vou deletar toda a parte do programa principal. Então, a minha biblioteca, ou qualquer biblioteca que você criar, não pode ter programa principal. Então, aqui eu criei uma biblioteca onde tem a minha função soma e a minha função produto, só. Então, esse é um arquivo de functions, é um arquivo de funções. Por isso eu dei o nome de biblioteca. Eu vou colocar as funções numa biblioteca particular, que no meu caso se chama bib. Vou salvar, salvei. Agora, naquele programa teste que a gente tinha aqui, ó, lembra que estava tem um outro teste aqui maior, que era o teste fan, né? Vou abrir de novo. Então, o teste F. Então, esse é o nosso teste F. O que eu vou fazer com esse teste F? O teste F era o programa antigo. Então, esse é o bib, que só tem as duas functions. Esse é o teste F anterior. No teste F eu vou fazer o contrário, eu vou deletar as funções. Aí você pode pensar, puxa, mas agora não vai funcionar mais. Exatamente, não vai. Mas a gente usa aquilo que a gente viu em outras videoaulas, import. Import quem? Bib. Então veja bem que você tem a sua própria biblioteca agora. E no programa principal, que vai começar aqui, você continua lendo o A, continua lendo o B, só que na hora de você fazer a soma
onde você enviava os parâmetros para lá, veja bem que coisa legal que você acabou de criar. Se você colocar bib ponto, olha o que acontece. Ele busca a sua biblioteca como se fosse biblioteca do próprio Python. E ele coloca para você quais são as functions que tem dentro da sua biblioteca. No caso, vamos supor que a primeira function que eu quero definir é soma. Eu só dou 2 cliques aqui, ó, ele já vem. Você manda A e B. Tá? No S2, a gente quer chamar o produto. A mesma coisa. Eu coloco só bib, ponto, e ele vai listar para mim as bibliotecas. Se na versão futura isso não acontecer, não tem problema. Você só tem que lembrar quais são os nomes das funções que estão dentro da sua biblioteca. Tá? Nessa minha versão, por exemplo, o que eu tenho aqui é, clicando, colocando ponto, ele me retorna o conjunto de funções dentro dessa biblioteca que eu criei, chamada bib. Então eu coloco prod, A, B, e o programa agora não precisa mais daquelas bibliotecas aqui, não precisa mais daquelas funções definidas dentro do programa principal. Ele vai rodar do mesmo jeito. Então ele vem, pede A, se eu colocar 2 e 3 aqui no console, ó, pronto, 5 e 6. Se você criar outros programas, vai sempre funcionar. A sua biblioteca está pronta. Se você quiser, mas eu quero incrementar, colocar outras funções lá. Você pode a todo momento voltar aqui na bib, definir uma nova função. Vamos colocar aqui subtração, né? Eu quero subtrair 2 valores x, y. Vou criar subit. Quem vai ser subit? Então vou criar aqui z, subit de x menos y. Se você não quiser de x menos y, pode fazer y menos x, tanto faz. E aqui você vem com o return e a variável que calculou a subtração. Salva, tem que salvar o programa. Salvei. Agora minha biblioteca tem 3 funções. Né? Uma que é a soma, produto e subtração. Se eu voltar agora no nosso programa aqui, ó, no programa anterior que era o teste de funções, se eu importar tudo de novo, observa, eu vou criar uma variável S3. Na minha variável S3, se eu colocar bib, ponto, já aparece a minha nova function que eu criei, chamada sub. Aí eu clico nela e envio os parâmetros. Né? Então, eu estou criando um valor, uma variável, ou na verdade estou criando 3 variáveis, S1, S2, S3, que se chama uma única biblioteca. E essa única biblioteca tem 3 functions diferentes. Quando você rodar aqui e mandar imprimir S1, S2, S3, ele está rodando porque foi modificado, tá vendo aqui, ó? Reload modules. Por quê? Porque ele já tinha rodado uma vez. Como eu mexi na biblioteca, ele reestruturou dentro do Python a biblioteca chamada bib. Vou colocar 2 e 3 aqui e olha lá. Aparece agora a soma, que é o 5, o produto, que é o 6, e a function subtração, que me deu menos 1. Tá? Então é dessa forma, com o import, por isso que o import, em outras videoaulas eu ensinei o import para vocês. Você estava importando exatamente isso que a gente fez, você estava importando biblioteca, só que quem fez foram os programadores, quem fez essas bibliotecas foram os programadores de Python, e essa bib quem fez fomos nós, uma biblioteca simples com 1, 2, 3 functions, e você pode ir incrementando a sua própria biblioteca, criando suas próprias funções, não precisa necessariamente ficar apenas com as funções do Python. Tá? Então, aqui no caso, por exemplo, um exemplo que a gente sempre gosta de dar, que é a função encontrar a raiz de uma equação de segundo grau. Né? Isso que eu tinha falado para vocês, no caso da raiz de equação de segundo grau, você lê os valores x1, lê os valores a, b e c, que são os parâmetros da função, envia para uma function onde tem a definição se existe 2 raízes, se a função de segundo grau tem 2 raízes reais e distintas, se ela tem uma única raiz ou se não tem raiz nenhuma. Criou a definição de função, você chama exatamente esse tipo de função dentro do programa principal. Tá? Então você fornece para ele A, B, C, chama o delta com os parâmetros A, B e C e calcula a função chamando delta, que no caso eu criei aqui como delta. E aí tem alguns resultados, você pode ir chutando os valores para que eles saiam os resultados. Tá?
Sim, isso é uma coisa muito interessante dentro do Python, que é você fazer lista de functions para ler listas. Então, por exemplo, eu quero criar uma função onde eu entro com a lista toda. É possível entrar com a lista toda ao invés de entrar elemento, elemento? Sim. Então você pode ter dentro de uma lista, por exemplo, nomes. João, Maria, José e Ana. Então, nomes é uma variável que ela é um conjunto, ela é uma lista inteira. E eu criei então aqui uma função chamada imprime, onde o parâmetro é a lista toda. Tá? Não é um n, não é só um valor final. Mas, quando você chama no programa principal nomes, ele entra com a lista toda. Eu faço o for para ir não num range de números agora, mas ele percorrer a lista. Então, para o contador ir dentro dessa lista, eu mando ele imprimir para mim todos os nomes da lista. Tá? Então, essa é uma outra forma de utilizar o for sem o range, usando o for apenas com lista completa. Né? Então, qualquer lista que você der aqui e que chamar na sua function imprime, ele vai imprimir todos os nomes. Tá? Bom, o módulo externo foi como eu mostrei ele na prática. Você tem um programa principal, define essas funções num programa externo e chama essas funções todas montando a sua própria biblioteca dentro do programa principal. Né? Aqui uma coisa bem interessante que você pode fazer uma função de risco. Então vamos supor que você criou algum tipo de análise de risco, um risco para mercado, risco de acidentes, risco de investimento, risco de cirurgias, o que você quiser. E nessa análise de risco, você é sua própria, você criou isso. Então você cria a sua própria função, né? Sua função chamada minha função, sem acento, e quando você colocar o ponto, você vai exatamente na sua biblioteca chamar a função risco que você criou e ele vai calcular. Tá? Então é um exemplo a mais, além desses outros que eu já dei. Então aqui você é o arquivo, que não se usa ponto .y, é só um import. Aqui você usa o ponto para definir a classe, ou seja, exatamente quais são as funções dentro da sua biblioteca. E aqui um resultado, dois resultados como exemplo. Se você jogar aqui nessa função que eu criei, então essa função era o seguinte: um número menor do que menos meio, né, é risco alto, entre menos meio e meio risco neutro, se não for nenhum desses é risco baixo. Tá? E aí então, no exemplo, eu joguei menos 0,7, deu como risco alto, joguei 0,3, deu como risco neutro. Tá? Então, definição de função nessa aula é bem útil e vai te agilizar em programações futuras, porque ao invés de você ficar criando aquele programa enorme, gigante, cheio de fors, ifs e whiles, você pode fracionar o seu algoritmo, seu programa, em pequenas funções. E define essas pequenas funções como se fosse uma biblioteca do seu algoritmo principal. Isso vai te render um tempo enorme de programação no início, mas depois vai te render um tempo muito pequeno na hora de fazer novos módulos, na hora de criar um software de grande porte. Tá? Fica aí a dica para vocês então, crie suas functions, vai ser bastante útil para vocês no futuro. Até mais.